Jonathan, eu falei até onde bobinas, campo magnético criado por corrente. Eu fui até onde? Me fala aí. Só para mim ter uma ideia até onde eu fui. O senhor foi até o módulo, passou tipo a fórmula da primeira Mas partezinha foi só. condutor retilíneo? Se eu não me engano, foi. Foi, né? Condutor retilíneo. Eu não falei dos outros, não, não foi? Então tem que continuar aí. Então vamos lá. Ô, pessoal, nós falamos aí de campo magnético criado por uma corrente em condutor retilíneo. Então nós precisamos. Eu vou só voltar aqui um pouquinho, né? Condutor. Condutor retilíneo. E aí, o que nós tínhamos lá? Uma corrente. Eu vou pôr essa corrente saindo. E em volta se criava o campo magnético, né? Lembrando que esse campo magnético ele é perpendicular às linhas de campo e está relacionado a uma certa distância. Então, nós paramos aqui. O modo do campo magnético é o coeficiente, a corrente, dividido por 2π, vezes essa distância. Não foi isso que nós paramos? Foi bem por aí, não foi? Então, eu preciso agora falar de outra situação, né? Então, a outra situação é, vou chamar de B, campo magnético criado por uma espira circular. Aquele caso ali era o campo magnético criado por um condutor retilíneo. Agora eu vou criar, vai ser criado por uma espira circular. Então eu vou desenhar uma espira aqui. Na verdade, eu vou pegar um fio, vou desenhar isso legal. Eu vou pegar esse fio e esse fio ele vai dar uma voltinha aqui, ó. Então passa a ser uma espira circular. Qual a diferença? Que aqui ele possui um raio e eu vou procurar o campo magnético aí nesse ponto P. Ou melhor, eu vou procurar um campo magnético no centro da espira. É fato que a corrente ela vai entrar e ela vai sair. Detalhe, é uma grandeza vetorial, né? Se é uma grandeza vetorial, para calcular isso aqui, nós temos grandeza vetorial, então nós temos o módulo, a direção, o módulo, a direção e o sentido. A direção e o sentido vai ser calculado pela regra, vai ser calculado não, vai ser determinado pela regra da mão direita. Vai ser pela mão direita. E para calcular o módulo, nesse caso, ele vai ser o seguinte: o campo magnético vai ser o módulo, a constante permeabilidade vezes a corrente, não é mais 2π,
é 2 vezes o raio, porque na verdade eu calcular pela metade, ó, diferença. No condutor retilíneo é 2π, e agora não é mais 2π, é 2 vezes o raio, tá? Porque eu vou calcular o campo magnético neste ponto aí. Isso é o campo magnético criado por uma espira circular. E aí nós temos um terceiro caso, item C. Campo magnético criado por um solenoide. O que é um solenoide, hein? Campo magnético criado por um solenoide. O nosso solenoide, ele basicamente seria isso aqui, ó. Ele vai fazer um fio que vai dando essas voltinhas, certo? Então, é fato que se é um fio, passa uma corrente elétrica e sai essa corrente elétrica. Você está vendo que tem aí um número de espiras. Número de espiras. As espiras são essas voltinhas, né? Cada voltinha dessa. É fato que essas espiras foram colocadas em um certo comprimento. Foi colocada em um certo que comprimento. Então, como que eu vou calcular o campo magnético numa situação dessa? Tá? Lembrando, é direção, eu vou ter a direção, vou ter o sentido e o. Peraí, vou mudar aqui. Eu vou ter o módulo, a direção e o sentido. Lembrando que o módulo, a direção e o sentido, nós vamos continuar usando a regra da mão direita. Nós vamos continuar usando a regra da mão direita. E para calcular o módulo nessa situação, quer dizer que o campo magnético vai ser calculado da seguinte forma: o coeficiente, um número de espiras vezes a corrente, dividido pelo comprimento. Esta é a equação em um que é calculado aí, vai ser para ser calculado em uma espira, né? Então, estava faltando isso aí. Gente, não esqueça de lembrar que aí é o quê? É campo magnético cada situação. Então, eu tenho três situações: um condutor retilíneo, uma, uma espira circular e um solenoide, que são várias espiras, tá? Uma espira circular e um solenoide. Aí acaba o campo magnético. Então, agora nós vamos entrar em força magnética. Dê uma olhada aí no modo de vocês, dê uma olhada por cima em força magnética. Professor,
A internet está dando uma falhada aí, galera. Então vamos ver aí. Então agora nós vamos entrar em força magnética. Então é o seguinte: como é que a força magnética age? Deixa eu escrever aqui para vocês. A força magnética age sobre uma carga, lógico que é elétrica, sobre uma carga elétrica que lançada, olha para vocês verem, eu preciso lançar, hein? Lançada num campo magnético lançada num campo magnético B com uma velocidade vetorial V e formando um ângulo θ com a direção do vetor campo magnético. Vamos ver o que é isso. Olha lá. A força magnética age sobre uma carga elétrica que, lançada num campo magnético B, com uma velocidade vetorial V e formando um ângulo θ com a direção do vetor campo magnético. Deixa eu explicar isso de outra forma. Vamos imaginar que eu tenho aqui um ímã, um ímã. Este ímã aqui é a região norte. E vou colocar outro ímã aqui, que vai ser minha região sul. Eu sei de uma coisa, que o campo magnético ele vai afastar do polo norte e vai aproximar do polo sul. Então, tem aí um momento que eu tenho uma região que o campo magnético é uniforme. Então, é essa região que o campo magnético é uniforme. Eu venho e pego uma partícula Q, vou pôr em módulo esse Q, e lanço. Detalhe, ao lançar, eu estou lançando com uma certa velocidade. Todo objeto, quanto lançado, ele tem uma certa velocidade. Você percebe que formou um ângulo θ com o campo magnético.
Ao formar um ângulo θ com campo magnético, surge aí uma força compreendida como força magnética. Esta força é essa aqui, ó. Nossa força magnética. Detalhe: essa força magnética forma 90 graus com campo e forma 90 graus com a velocidade. Então, na verdade, isso não é espaço, ou não é plano, é espaço. Se eu fosse definir aqui, isso seria assim, ó, tipo um cubo. Tipo um cubo aqui, ó. Que essa partícula aqui estaria aqui, o campo magnético estaria aqui, a velocidade estaria aqui, formando um ângulo θ, e a força seria isso aqui, ó. Então, não esqueça, isso aí é uma situação que não é plano, é espaço. Epa, deixa eu mudar de cor. Não é plano, é espaço, tá? Então, vetor, deixa eu identificar aqui melhorzinho. Aqui é o nosso vetor, campo magnético. E aí, gente, isso não vai ser. Lembre de uma coisa: que toda vez que a força e a velocidade formam 90 graus, o movimento é circular. Então, essa partícula ela vai fazer uma trajetória assim, ó, mais ou menos, ó. Como é força, é uma grandeza vetorial. Como grandeza vetorial, o módulo vai ser calculado da seguinte forma, ó. Força magnética é o produto do módulo da carga, da velocidade, do campo. Força magnética vai ser o produto da carga, vezes o seno do ângulo. É assim que calcula o módulo da força magnética. O módulo da força magnética. Tá. Professor, mas se a força é uma grandeza vetorial, nós temos quem? A direção e o sentido. A direção e o sentido. Aí é outra regra. Nós vamos chamar essa regra da mão esquerda. Olha, detalhe. Mão direita é força magnética. Mão esquerda, ou mão direita é campo magnético e mão esquerda é força magnética. Só para vocês entenderem. O polegar, nós vamos usar agora na mão esquerda. O polegar, o dedo indicador primeiro, né? E o dedo médio. Copia até aí.
Então, galerinha, a questão é a seguinte: como é que nós vamos fazer isso aí? O polegar, ele vai indicar a força magnética. O polegar vai indicar a força magnética. O dedo indicador vai indicar o campo magnético. E o dedo médio vai indicar a velocidade. Certo? Como é espaço, você vai ter que fazer com a mão que os dedos formem 90 graus. Então, polegar, deixa eu escrever, Veliz. O polegar vai indicar a força magnética. O dedo indicador, o campo magnético. E o dedo médio, a velocidade. Certo? Só que aí nós precisamos entender, isso aí aplicando a regra, vocês vão entender facilmente isso aí, tá? Só que aí eu vou fazer algumas observações. Até mesmo para cálculo. Primeira observação: carga ou cargas em repouso. Eu sei que para calcular a força magnética é o quê? Força magnética é o modo da carga, a velocidade, o campo e o seno do ângulo entre o campo e a velocidade. Pessoal, se a carga é em repouso, quer dizer que a velocidade é zero. Zero numa multiplicação dá quanto? Então, toda vez que a carga estiver em repouso, a força magnética vai ser igual a quem? A zero. Toda vez que a carga estiver em repouso, a força magnética vai ser igual a zero. Primeira observação. Segunda observação: cargas lançadas na direção do campo. Vamos esquematizar isso. Se as cargas são lançadas na direção do campo, está aqui o meu campo magnético, tá? Está aqui meu campo magnético. Eu pego uma carga e lanço na direção. Tanto pode ser assim, quanto pode ser assim. Isso quer dizer que a velocidade e o campo estão na mesma direção. Gente, mesma direção, mesmo sentido. O ângulo que vai formar é zero. Isso, mesma direção. E mesmo sentido. Enquanto tiver mesma direção em sentido oposto, mesma direção, essa situação aqui, essa situação aqui. Mesma direção e sentido oposto.
Aí o que, que vai acontecer, ó? Qual é o seno de 0 graus? E qual é o seno de 180 graus? E aí? Quanto vale o seno de 180 graus? Quanto vale o seno de 0 graus? Professor, Ou, o de 180 é menos um? não. Não, não, não. Seno. O cosseno, sim, mas o seno. E aí? É só lembrar, ó. Eu vou fazer aqui bem rapidinho. Lembre que o cosseno é o deitado e o seno é o em pé. Então, ó. Aqui é 0 e aqui é 180. O seno de 0 graus, o seno é 0. E de 180 é 0. Isso vale 0, tá? O cosseno, que é menos 1, o cosseno de 0 é 1, e o cosseno de 180 é menos 1, tá? Se vale Beleza. 0, nesse caso, o que, que vai acontecer? A força magnética também vai ser igual a 0. Por quê? 0 numa multiplicação vai dar quanto? 0. Então, ele pode falar que duas partículas foram lançadas na mesma direção. Partículas foram lançadas na mesma direção. Se é lançadas na mesma direção, a força magnética vale 0. A força magnética vale 0. Certo? E por último, e a aplicação aí, e a última aplicação nossa aí vai ser a força magnética máxima, que é a nossa item 3 aí. É o quê? Cargas lançadas perpendiculares perpendiculares ao campo. Ficou feio. Perpendiculares ao campo. Seria essa situação aqui, ó. Vamos entender? O campo magnético aqui. Eu pego uma carga e lanço perpendicular. Se eu prolongá-los aqui, vão formar qual ângulo? Ó? 90 graus. Se o ângulo formado é 90 graus, aí sim. Quem é o seno de 90? 1. Então, seno de 90 é 1. E é o maior valor que o seno assume de qualquer ângulo. Por isso que a força magnética vai ser a máxima. Fica assim, ó. Força magnética é o modo da carga, a velocidade e o campo vezes o seno do ângulo. Esse seno, ele assume o valor de 1, então surge aí que a força magnética é o modo da carga, a velocidade e o campo, compreendida como força magnética máxima. E detalhe, se a velocidade forma 90 graus, o movimento disso é movimento circular uniforme.
Se é o nosso movimento circular uniforme, a força que age aí é a força centrífuga, é magno enviado com 2 em cima e Rho embaixo. Essas duas formas são iguais. E aí, eu posso calcular uma situação. Eu posso calcular o raio da trajetória. Como que eu calculo o raio da trajetória? Igual às duas equações. Como seria? A força magnética vai ser igual à força centrífuga. Tá. Quem é força magnética? O modo da carga, a velocidade e o campo. Quem é a força centrífuga? A massa, a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Uma velocidade corto com uma, o raio está dividindo, passo multiplicando, fica raio vezes o modo da carga vezes o campo é igual a massa vezes a velocidade. Isso está multiplicando. Passo para lá, dividindo. Aí nós temos a equaçãozinha do raio. Raio é igual a massa, a velocidade, dividido pela modo da carga vezes o campo. Esse é o nosso raio aí, ó. Se tem raio, tem como calcular o período, porque dá volta. Período. Vai gastar um tempinho. Só para a gente lembrar que velocidade é o espaço percorrido dividido pelo período. Como é circular, é uma volta toda. Então, eu posso afirmar que a velocidade é 2 π vezes o raio, dividido pelo período. Está dividindo, passo para lá multiplicando. Vai ficar assim. Período vezes velocidade é igual a 2 π vezes o raio. O raio eu já tenho. Período vezes velocidade é 2 π. Que é meu raio? Massa, velocidade, módulo da carga e campo. Velocidade com velocidade eu posso cortar. Chego à equaçãozinha do período. Período é igual a 2 π vezes a massa dividido pela carga vezes o campo. Essa fórmula é assim, ó. Lá na escola que eu chamava Raimunda. Aí eu chegava lá e falava assim: Raimunda, me vê um quibe. Raimunda, o raio, né? Raimunda, me vê um quibe. Aí eu dava uma mordida no quibe, aí gritava para ela: tem 2 pimentas no meu quibe. Entenderam aí? Então, é aí que nós chegamos à ideia de força magnética, né? Nós temos aí a ideia de força magnética. Galerinha, então eu vou salvar isso aqui, vou enviar para vocês. Yasmin, eu também vou ver se eu acho a aula aqui, gravada, e envio, tá? Beleza? Então, por hoje é só. Até amanhã. Falou!